Eu gostaria de entrar na primeira pauta aqui do dia, desta tarde, que é sobre urologia feminina. É isso mesmo, doutor Caio Flávio? Eu achava que urologia era só para homem. Como é que é essa história de urologia feminina? Bom, esse ponto é bastante importante porque realmente, para a maioria da população, homens e mulheres, o urologista trata só de homem. Isso principalmente pela questão da próstata, prevenção, então ficou bastante marcado o Novembro Azul. E realmente o urologista é o médico do homem de um modo geral, assim como o ginecologista é o médico da mulher. Mas o urologista trata das patologias urinárias, rim, bexiga, uretra, independente se de homem ou de mulher e em qualquer idade, criança, adulto, idosos. Então a urologia feminina nada mais é que as patologias urológicas que acometem a mulher na infância, na fase adulta, a mulher gestante, a mulher idosa. E vamos falar de algumas patologias. As principais são infecção urinária, perda de xixi, o próprio cálculo, que é bastante comum na nossa região, não distingue sexo. Então, realmente, o urologista é o médico do homem e também da mulher. Sobre essa questão, excelente, sobre essa questão da perda de xixi, que é um problema, incontinência, né? Incontinência urinária, é um problema que aflige muitas mulheres, né? Parece que especialmente as mulheres com mais idade. O que é a incontinência urinária, doutor Caio Flávio? A incontinência urinária é uma perda involuntária, não desejada de urina, em um momento em que a mulher não tem uma condição adequada para fazer xixi, para urinar. Então, é mais frequente na mulher a perda de urina, a incontinência, pela questão anatômica. A mulher tem a uretra, que é o canalzinho que drena a urina da bexiga para o meio exterior, mais curta, em torno de 4 centímetros na mulher adulta. E isso favorece algumas patologias, entre elas a incontinência, que é mais prevalente na mulher. Então a incontinência, ela normalmente é dividida em dois tipos principais. A incontinência de urgência, que é aquela incontinência em que a mulher, com vontade de fazer xixi, não consegue chegar até o banheiro, ela tem urgência e perde no caminho. Isso é decorrente de uma alteração da bexiga. A gente sempre coloca esse exemplo simples, que a bexiga é uma bomba e a uretra tem o esfíncter, que é uma válvula. Então, você pode ter o problema na bomba, na válvula ou em ambos. Então, quando essa bomba contrai sem o desejo, sem o controle voluntário, você tem uma incontinência de urgência. E existe a incontinência de esforço. A mulher, quando aumenta a pressão intraabdominal, esforço, pegar um peso, tossir, rir, andar mais depressa, correr, ou alguma atividade em academia, ela acaba perdendo o xixi. Então aí o problema é mais na válvula, na uretra, no esfíncter, que não segura a urina. E existe a incontinência mista, né? Que a mulher tem tanto a incontinência de esforço quanto a incontinência de urgência. Mas é bom ressaltar que a incontinência, ela afeta a mulher principalmente, mas afeta o homem também, e em qualquer idade. Na menininha pode haver incontinência, na adolescente, independente de partos normais. Obviamente que algumas situações aumentam a prevalência de incontinência. A mulher de mais idade, porque ela perde a proteção hormonal, isso diminui a força dos músculos, né? Há uma flacidez. Mulheres que tiveram partos normais, principalmente mais complicados, trabalhos de parto demorados, o uso do fórceps, que hoje felizmente é menor, isso também aumenta essa chance, e outros fatores mais. Mas de um modo em geral, a gente fala da incontinência na mulher porque até 1/4 das mulheres em fase adulta vão ter uma incontinência urinária que piora muito a qualidade de vida. Então é um tema e uma patologia bastante importante no sexo feminino. Essa era a minha pergunta, se existia alguma estimativa, alguma expectativa de qual porcentagem das mulheres? 1/4 das mulheres. É muito prevalente. É muito prevalente. É muito prevalente. E é algo que aflige as mulheres e socialmente prejudica, né? As pessoas, a qualidade de vida, enfim. Com certeza. Existe uma forma assim de fazer um diagnóstico como se faz o diagnóstico da incontinência urinária? Existe algum exame? Como que se chega a esse critério? Eu tenho incontinência, além do clínico. Bom, o critério clínico é o mais importante. É a história, o exame físico. Muitas vezes é possível comprovar a incontinência pelo exame físico. A paciente bexiga cheia, de pé, em posição ortostática,
pede-se para fazer um esforço e às vezes já dá para identificar. São feitos exames básicos de urina para afastar a infecção, porque a própria infecção urinária pode levar a um quadro de urgência. Um ultrassom básico, pode-se ter um cálculo, alguma malformação, mesmo que rara. E o principal exame é o estudo urodinâmico, que parece complicado, mas não é. O estudo urodinâmico nada mais é que o eletro da bexiga. São colocadas sondinhas na bexiga, a bexiga paulatinamente vai sendo enchida e isso faz com que a gente possa testar essa possível incontinência, pedindo para a paciente fazer esforço, tossir, etc. Então, o principal exame, quando possível, é o estudo urodinâmico. Mas o diagnóstico clínico ele é relevante e, mais importante, a história é o que mais conta para a gente. Quando se pede o estudo urodinâmico, é para todas as mulheres ou é individualizado? Pergunta excelente. Nos consensos, não há uma obrigatoriedade de se pedir estudo urodinâmico para todos os casos de queixa. Um ponto importante é que a incontinência urinária, apesar de levar a uma piora da qualidade de vida, isso é muito subjetivo. Então é diferente uma senhora de mais idade, que perde urina em pequena quantidade ou moderada, que usa um forro, que não sai de casa, com alto risco cirúrgico, a percepção dela e a necessidade dela cirúrgica é diferente de uma mulher jovem, com vida sexual ativa, com vida social ativa, que dança, que faz academia, que faz jump, e que isso leva a um transtorno muito grande. Então, o que mais a gente leva em consideração é o comprometimento da qualidade de vida. Por exemplo, o paciente vai no consultório com a queixa diversa dessa, cálculo. Mas, por algum motivo, eu pergunto se tem incontinência. Ele diz, às vezes tenho. É raro? Às vezes tem, quando a bexiga está muito cheia. Te incomoda? Não, não incomoda. Não há necessidade de fazer exame, porque nós não vamos propor um tratamento, muito menos cirúrgico. Quando se propõe um tratamento cirúrgico, é razoável que se peça o estudo urodinâmico, até para você ter um parâmetro pré- e pós-operatório, a sequência aí não seja favorável de bons resultados. Mas, principalmente, é solicitado nos casos em que a paciente tem muita queixa, piora da qualidade de vida e quer se propor um tratamento, principalmente cirúrgico. Excelente. E aquela senhora que está com a qualidade de vida comprometida, ela já não visita as irmãs, ela já não sai para lanchar, ela já fica realmente constrangida com aquela possibilidade de perder urina a qualquer momento. O que fazer para ela? Quais opções de tratamento? Existe tratamento clínico? Existe tratamento cirúrgico? Quais são as opções para essa pessoa que está muito incomodada com a incontinência? Bom, o tratamento vai depender do tipo da incontinência, por isso a história e o estudo urodinâmico são muito importantes. Se a paciente tem uma incontinência de urgência, ela perde antes de chegar ao banheiro, principalmente o tratamento é clínico. Existem medicações eficientes, boas medicações, que fazem com que essa bexiga fique, entre aspas, mais calma, né? Contraia menos. São os anticolinérgicos. Há possibilidade também, em falha do tratamento via oral, até da toxina botulínica. Em casos extremamente graves, o marcapasso vesical, para esses casos de incontinência de urgência. Para a incontinência de esforço, o principal tratamento é a cirurgia de sling. O que é sling? É colocar uma telinha embaixo da uretra, como se fosse uma tipóia, uma rédea ali, em que, ao momento da pressão, contém essa uretra, ela fica menos móvel e isso faz com que a mulher não perca o xixi. Antigamente se associava incontinência urinária com cirurgia de períneo, e essa também é uma dúvida muito importante. A cirurgia de períneo, ela continua sendo feita? Sim, mas o objetivo terapêutico da cirurgia de períneo não é para incontinência. Ela é muito boa para refazer a anatomia, a estrutura do períneo, a flacidez vaginal, e muitas vezes há necessidade de fazer a cirurgia de períneo e colocar-se uma telinha para incontinência urinária. Então, a cirurgia é sling vaginal. Quando há incontinência mista, às vezes você tem que fazer os dois. Em casos mais leves, mas que incomoda, há a possibilidade de fisioterapia com biofeedback, eletroestimulação do nervo, com que você pode também ter um resultado razoável em casos mais leves. Reposição hormonal, então tudo isso pode funcionar. Agora, na senhora de muita idade, acamada, aí já é mais complexo. Ela não vai ser receptiva a esse tipo de tratamento, o risco cirúrgico é alto, e aí as opções que temos aí de tratamento diminuem bastante. Kleber, a missionária Ângela está perguntando se é normal
levantar várias vezes na noite para fazer xixi. E também a nossa irmã Angelita perguntando se há necessidade de fazer massagem na vagina. Ela até passou uma mensagem aqui e eu estou transmitindo a você essa. Bom, em relação a levantar à noite, não é normal. Obviamente cada um tem um padrão. Existem homens e mulheres que tomam muito líquido à noite e acaba levantando 1 ou 2 vezes, isso é o padrão dele. Mas quando extrapola esse padrão, que normalmente, principalmente no adulto jovem, de meia idade, é não levantar à noite, não é normal. E aí você tem que aventar as possibilidades. Por exemplo, no caso da mulher, pode ser até uma bexiga hiperativa. Porque a bexiga hiperativa, ela não cursa só com essa urgência, mas ela cursa também com o aumento da frequência urinária, tanto no dia quanto à noite. Então essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é excesso de líquido à noite. Em indivíduos e mulheres mais idosas, existe uma possibilidade de poliúria, quer dizer, produzir mais urina à noite por vários motivos. Isso também pode levar a um aumento dessa frequência noturna, que é a noctúria, e tem que ser avaliado. Mas uma das possibilidades seria até uma bexiga hiperativa não diagnosticada. Sim. A respeito de massagem para ajudar? Possa ser melhor associado com isso que eu falei em termos de fisioterapia. Existem exercícios, fisioterapia pélvica, que podem ajudar no tratamento. Porque nós falamos que na uretra existe o esfíncter externo, que é de controle voluntário, e todo o arcabouço muscular ali da mulher faz com que ela possa contrair tanto a musculatura ao redor da uretra, da vagina e do ânus, a musculatura do assoalho pélvico. Então, nos exercícios, e o principal exercício de Kegel, que é justamente essa fisioterapia em que automaticamente a mulher durante o dia faz essas contrações para aumentar e fortalecer a musculatura, isso pode ajudar sim. Talvez a pergunta seja mais nesse sentido. E quando esses exercícios são ensinados pela fisioterapeuta especialista em uroginecologia, o resultado é muito melhor, porque a percepção passa a ser diferente e o biofeedback, os outros armamentários, eles são necessários justamente para otimizar essa fisioterapia. Sabe o que me chamou muita atenção, pastor Cornélio? É que existem uma infinidade de tratamentos. O Dr. Caio acabou de falar agora de um arsenal. Medicamentos, fisioterapia, cirurgia, hormônio, inclusive eletroestimulação. Então, aquilo que a gente vê no dia a dia de mulheres que ficam em silêncio, guardam esse problema para si mesmo e às vezes nem o marido sabe, nem ninguém sabe. Isso é um problema. Então, não se deve calar, né? Deve-se buscar ajuda, porque existem inúmeros recursos para isso. Então as pessoas se fecham, se guardam constrangidas, mas existem inúmeras possibilidades de tratamento, né? Isso pode piorar tanto a qualidade de vida que, para a mulher também, existe a possibilidade de perda urinária durante a relação sexual. No orgasmo, isso chama climatúria. E essa perda é bastante ruim, leva um constrangimento grande. Então, realmente, existem possibilidades de diagnóstico, tratamento e cura. Nenhum tratamento é 100%, mas há uma possibilidade de cura razoável, a depender de como você conduz o caso. Mostrou aí que a menininha pode ter incontinência de urgência e tem que ser tratada. A mãe teve, ela tem. O fator genético, ele não é tão preponderante na incontinência urinária, porque a incontinência urinária ela é multifatorial. E pelo fato de ser multifatorial, nós não colocamos a questão genética como mais importante. Porém, há sim uma relação, principalmente nos hábitos de vida e na rotina do dia a dia. Ela falou que toma o Império. Falou, é um anticolinérgico, né, que tenta acalmar essa bexiga. Quais são os problemas dos anticolinérgicos? Eles também levam a boca seca, constipação, que é a área do Dr. Kleber, intestino preso, e isso é um efeito colateral que faz com que muitas mulheres não continuem o tratamento, diminui a adesão. Isso é fato. Agora, nessa situação, o que tem que se fazer? Tem que se fazer uma avaliação completa, né? Como eu disse, exame de urina, ultrassom, estudo urodinâmico, uma boa história, exame físico, e propor e personalizar o melhor tratamento para cada mulher. Bom, em relação à dica, em termos de prevenção, não há uma prevenção assim específica. Por exemplo, hoje, com o trabalho de parto com maior assistência, né? Mesmo os partos normais que complicam menos quando tem assistência, você está fazendo prevenção para incontinência urinária. A mulher que procura fazer uma atividade física, um hábito saudável, manter o peso,
não ter vícios, diminui a chance de incontinência urinária. Então, a obesidade aumenta. O raciocínio é simples. Se aumenta a pressão intraabdominal, aumenta a chance de incontinência. Se a mulher faz atividade física de um modo geral, tem a musculatura mais fortalecida, aumenta a chance de incontinência. Mas, diferente da infecção urinária, que existem pontos específicos que podem ser colocados, aumentar a ingesta líquida, etc., para a incontinência, nem tanto. O que deve ser feito, prova disso é que na pergunta a filha de 7 anos tem incontinência, e é uma incontinência que não dependeu dela. Mas é possível tratar o quanto antes. E quanto antes resolvido o problema, maior chance de sucesso.